Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e o versículo de número 19. Assim está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Estas são palavras de Pedro na ocasião em que o Senhor Deus efetuou a cura de um coxo lá na porta do templo, chamada Formosa, e começaram a interrogar a Pedro, e ele aproveitou e bem a oportunidade que lhe abriu e começou a falar a respeito do Senhor Jesus, para que aquelas pessoas tomassem conhecimento que a libertação e a cura daquele coxo não era algum poder inerente de Pedro, mas era o poder de Deus manifestando na vida de Pedro. E, portanto, o Senhor confirmou curando aquele coxo. E ele, então, relatou diante das pessoas que estavam admiradas do milagre acontecido, outros estavam em dúvidas, pensativos, o que poderia ter acontecido, e ele então vai relatando desde Abraão, quando Deus escolheu um povo, e deste povo veio o Senhor Jesus, o príncipe da vida, que veio, demonstrou com a vida e com as obras que ele realizou o seu ministério, muitas vidas sendo alcançadas. E aqui, quando Jesus já não estava mais fisicamente na terra, já tinha sido assunto aos céus, os discípulos, os apóstolos, continuaram o trabalho ordenado por Jesus. E aqui aconteceu este grande milagre. E quando Pedro deu esta explicação, dizendo que tudo aquilo, na pessoa de Jesus, era o cumprimento do que Deus havia falado através dos profetas ao longo de anos passados, agora então, pelo nome de Jesus, os milagres continuavam acontecendo. E ele, neste versículo 19, chama as pessoas a uma tomada de posição, dizendo a eles o seguinte: o que deveria fazer naquela situação? Reconhecerem quem são, a condição em que estão, e entender que em Jesus está a única resposta, a única solução viável para resolver de uma vez por todas o problema da humanidade. Então eles são chamados ao arrependimento. Então Pedro nos diz aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Duas coisas necessárias a se fazer. A primeira delas é o arrependimento. Bem, do que é que as pessoas devem se arrepender? Elas devem se arrepender quando tomam consciência da condição em que vive, da maneira que a vida vai desencaminhando naquele estado em que eles estão, e quando observam que o futuro lhes reserva algo difícil e prejudicial, então, como é que eles sabem do que eles precisam se arrepender? Bem, primeiro, eles precisam ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Só ela vai colocar o homem em conformidade com o propósito de Deus, e ele vai se ver estampado no que diz a palavra de Deus e reconhecer em si que existe na sua vida áreas, práticas e comportamentos que não estão aliados com o propósito e nem com a vontade de Deus. Então, por este motivo, a pessoa será convencida. E à luz da Bíblia, nós entendemos que quem faz o convencimento das pessoas é o Espírito Santo,
A palavra de Deus afirma: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado é este? O pecado da incredulidade. Este pecado da incredulidade, de não crer em Jesus, é o pecado que gera todos os outros tipos de pecado que vem no bojo. E, portanto, quando o Espírito Santo convence-o da incredulidade, todos os demais vão caindo por terra, porque uma vez que a incredulidade saiu, ela deu lugar à fé em Jesus. E esta fé em Jesus vai promover, então, o arrependimento. E este arrependimento, que vai ser promovido pela palavra de Deus, pode, em princípio, gerar tristeza, mas depois vai produzir um fruto excelente nos que são exercitados pela fé em Jesus. Então, a pessoa vai arrepender-se quando ela tiver consciência de que a condição em que ela está não é agradável, não está de acordo com o propósito e com a vontade de Deus para a sua vida. Mas isso ela só vai abrir o entendimento para compreender quando lhes for anunciada a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem neste intuito de trazer-nos a ciência, ou a condição em que estamos e o que nos reserva nesta condição. E, por outro lado, através do Evangelho de Jesus Cristo, ele vai ter conhecimento do que Deus, em prova do seu amor, fez através de Jesus para, de uma vez por todas, resolver o problema desta humanidade. Agora, para passar da condição em que ela está, para estar aliado com o propósito e o plano de Deus para a sua vida, existe um caminho. E este caminho chama-se o caminho do arrependimento. O arrependimento verdadeiro é metanoia, significa mudança. E ele atinge, ou seja, ele alcança 3 áreas da nossa personalidade, que são as principais. Nós somos identificados como a personalidade dentro de 4 coisas. Primeiro, por termos o entendimento, por termos o sentimento, por termos a vontade e por termos um corpo. Então esta é a nossa personalidade. É um corpo que pensa, sente e tem vontade. Como o pecado arruinou toda esta personalidade humana, agora, para que haja esta mudança, esta libertação, só mesmo através do arrependimento. Por isso é que disse: arrependei-vos. É quando eu concordo com Deus que eu sou um pecador, que eu estou vivendo em trevas e pecados, que Deus é o que diz ser, e a palavra dele para mim é a verdade, e então eu preciso estar conforme a palavra de Deus. Para isto acontecer, eu preciso primeiro ter ciência da minha condição, arrepender da maneira em que vivo e buscar no Senhor condições e recursos para que ele possa, então, transformar por completo a minha vida, inclusive operando a mudança no meu pensamento, no meu sentimento e na minha vontade. Quando isto acontecer, então eu estou plenamente dentro do processo do arrependimento, que vai me levar, então, à conversão. Conversão significa, uma vez que vai mudar a mente, o sentimento e a vontade, eu não devo mais continuar pensando as mesmas coisas
que pensava antes. Não devo mais continuar sentindo as mesmas coisas que sentia antes. Não devo mais ter a mesma vontade que tinha quando antes. Por quê? Se a vida passou por uma transformação radical de dentro para fora, do coração para todas as outras ações, para a nossa vontade, sentimento e entendimento. Então, tudo isto agora vai se transparecer de maneira exterior, porque a mudança interior aconteceu primeiro. Se não acontecer a mudança do lado de dentro, do lado de fora, não vai haver nenhuma expressão. Só há expressão exterior quando o interior realmente foi transformado de maneira genuína. Então, ao arrepender, haverá então a mudança de entendimento, de sentimento e de vontade. Havendo esta mudança, havendo a conformidade com o que diz a palavra de Deus, eu serei levado então à conversão. Serei levado à conversão. Converter-se a Jesus Cristo significa que eu entendo que eu estou numa caminhada no sentido errado e que eu preciso parar, dar meia volta e pegar o sentido correto, fazer esta conversão, deixar o caminho duvidoso e errado e passar a caminhar em direção ao caminho certo, ao alvo proposto. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. O arrependimento nos leva a Cristo através da conversão. E uma vez liberto, transformado, convertido por Cristo, nós somos levados à presença de Deus. E lá vamos desfrutar do que está proposto. Então Pedro deixou escrito primeiro: arrependei-vos, depois convertei-vos. Em arrepender e converter-se, os nossos pecados pelos quais nós vivíamos e praticávamos, eles são perdoados. Como que diz, eles são apagados. Nós, uma vez salvo, liberto e confessando a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, não mais responderemos por aqueles pecados dantes cometidos, ou seja, antes da nossa conversão. Por quê? Porque todos aqueles pecados nos quais vivíamos, pela salvação nós somos perdoados. E é o peso que estava sobre a nossa vida, ele é tirado. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando recebemos, através da palavra de Deus, a compreensão de que nós estamos vivendo e caminhando de maneira errada com o propósito de Deus, a própria palavra, na ação poderosa do Espírito Santo, vai trabalhar a nossa mente, o nosso sentimento e a nossa vontade. E nós vamos descobrir pelo entendimento que estamos errados diante de Deus. Ao descobrir que estamos errados diante de Deus, o nosso sentimento vai ser de tristeza por estar desagradando a Deus. E a nossa vontade, ela ficará inquieta enquanto não tomarmos uma posição definida diante do Senhor nosso Deus. Deus abençoe o irmão Damião Teles. Então nós encontramos aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos.
Não é arrepender e ficar parado. É arrepender e proceder para a conversão. A conversão em Cristo. Ser convertido. Uma vez que houve o arrependimento e eu fui levado à conversão, então estas mudanças vão acontecer no meu pensamento, no meu sentimento e na minha vontade. Eles vão ser mudados. Vai haver uma mudança radical, profunda, completa. E então os pecados serão apagados e a partir deste momento, desta experiência gloriosa de salvação, eu vou experimentar os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A pessoa, no seu estado pecaminoso, ele não tem em si refrigério pela presença do Senhor, porque ele está preso, subjugado, escravizado ao sistema de pecado. Mas uma vez liberto em Cristo, transformado, perdoado e tendo operado a mudança que o arrependimento propõe e leva à conversão, então vai abrir para nós os tempos do refrigério. Tempos de refrigério é como alguém cansado, com sede, com fome, em determinado lugar, ele para e ele tem a água, ele tem o alimento, ele se refaz, ele se nutre com aquilo e logo ele recobra o ânimo, a força, o alvo, o objetivo e segue sua caminhada. Na vida espiritual é a mesma coisa. Uma vez que tirou de nós aquilo que nos atrapalhava, que era o peso do pecado pela condenação, agora, arrependido, convertido, perdoado, tenho agora, da parte de Deus, o acesso livre e aberto para que venham a mim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E a presença do Senhor na minha vida é que fará toda a diferença da vida de antes para a vida de agora. Portanto, é inadmissível que alguém diga que passou pelo processo do arrependimento e a conversão a Cristo e não tenha mudança de vida. Então, este arrependimento não se efetivou. Porque se a pessoa diz que arrependeu-se, mas o pensamento continua o mesmo, o sentimento continua o mesmo, a vontade continua a mesma, então não houve mudança. Se não houve mudança, não houve arrependimento. Porque arrependimento implica mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de vontade. Havendo esta tríplice mudança, então sim, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, eles serão totalmente diferentes dos de outrora. Porque agora nós estamos no caminho, na direção certa, passamos pelo processo do arrependimento, da conversão, fomos ligados por Cristo a Deus, abriu-se para nós os tempos do refrigério e a presença de Deus é constante na nossa vida. Então nós temos que desfrutar esta presença de Deus sobre a nossa vida. Isto só vai acontecer quando realmente ocorrer o verdadeiro arrependimento. Porque existe o arrependimento falso. É o assentimento intelectual. A pessoa concorda que ele é pecador, concorda que ele está no caminho errado, concorda com tudo, aceita tudo, mas não entrega o coração. Então aquela mudança é somente um pensamento que dominou a mente e nada mais. O arrependimento verdadeiro, pelo contrário, ele vem
foca na mente, no sentimento e na vontade. E ele vai operar ali esta mudança tríplice, mudando o nosso pensamento, corrigindo aquilo que estava errado no nosso entendimento, o nosso sentimento vai ser mudado e a nossa vontade também vai ser mudada, para estarmos agora adequados e em conformidade com a vontade de Deus. Então, os nossos sentimentos, a nossa vontade e o nosso pensamento agora vão estar entronizados em Cristo, porque é dele que virá a vida espiritual para nós. Então, tudo que houver na nossa vida vai estar agora centralizado em Cristo. Portanto, o meu pensamento é devido ao meu relacionamento com Cristo. O meu sentimento será com relação ao relacionamento com Cristo. A minha vontade será com relação ao meu relacionamento com Cristo. Então, entendimento, sentimento e vontade estão ligados a Cristo. E quando alguém olhar e observar a minha vida, as palavras, o comportamento, o procedimento, sem palavras, eles vão notar que houve uma profunda transformação na minha vida e que essa transformação foi para melhor. Então, havendo isto, no silêncio, sem dizer nada, unicamente com a prática da minha vida diária diante de Deus, eu estarei sendo uma testemunha influente na vida de pessoas que me conheceram anteriormente à salvação e que me conhecem agora. E eles devem encontrar em mim uma profunda diferença entre o antes e o agora. Se eles não conseguirem situar esta mudança na minha vida, significa que ela não aconteceu. Porque se ela realmente aconteceu, não tem como esconder. É natural. Ela vai transparecer diante das pessoas. Então, quando Pedro, interrogado acerca da cura de um coxo na porta chamada Formosa, ele então começou a dar a esta explicação e chamou aquele povo ao arrependimento e à conversão. Este é o melhor chamado que se pode fazer a quem quer que seja que ainda não tenha conhecimento e experiência pessoal de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você devemos viver esta transformação e, ao vivê-la, também proclamar para que outros possam ouvir, assim como nós ouvimos, a palavra de Deus e o Espírito Santo tenha a liberdade de entronizar naquela vida o convencimento, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Ao ser convencido, ele será levado ao arrependimento. Em se arrependendo, ele vai ser levado à conversão. Uma vez estando convertido mediante arrependimento anterior, vai se abrir para qualquer um que tomar esta posição os tempos do refrigério que virão pela presença do Senhor. Então, a presença de Deus na vida destas pessoas será algo real e notório diante das pessoas. Então, veja quão sério é estarmos ligados a Cristo. E isto só acontece mediante arrependimento e conversão. Não há outra maneira de ser ligado a Cristo para desfrutar a transformação e receber de Deus os tempos do refrigério, a não ser pelo arrependimento e
conversão. Portanto, a palavra é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Este é o chamado de Deus para cada um de nós, que já aceitamos, estamos vivendo, estamos desfrutando esse tempo de refrigério com a presença do Senhor, mas há outros que ainda não são, não fazem, não desfrutam. Eles precisam ouvir falar sobre estas experiências para que o Espírito de Deus toque profundamente no coração deles e eles também tenham esta liberdade e experiência como nós tivemos, mas que eles não vivam pela nossa experiência, mas que eles tenham a experiência pessoal deles com Deus. Então é isto que deve acontecer. Deus abençoe, pastor Geraldo Magela. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Salvos por Cristo, libertos e transformados, vivem constantemente este tempos do refrigério pela presença de Deus. Por quê? Porque o arrependimento mudou o entendimento, mudou o sentimento, mudou a vontade. Agora nós estamos adequados e conformes o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. E então, por este novo caminho, nós seguimos. Então, há um hino que diz: por um caminho brilhante vou, de majestosa luz, pelo caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus. Jesus, como João Batista, estava pregando no deserto e disse: arrependei-vos. Jesus, quando veio, disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos pregaram o arrependimento. Pedro aqui está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Paulo, em Atenas, ele disse o seguinte, no capítulo 17 de Atos, o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, arrependimento é doutrina basilar do Evangelho. A pessoa só terá acesso à salvação e à comunhão com Deus mediante o arrependimento e a conversão. Foi o que Pedro deixou aqui. Arrependei-vos e convertei-vos. No capítulo 2, quando Pedro pregou lá no dia de Pentecoste, no versículo de número 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, alôs irmãos? Por que eles se compungiram? Porque eles ouviram a mensagem sadia, certa, segura, fiel e verdadeira. E foi gerado no coração deles o desejo de uma mudança. E eles disseram: o que faremos? O que Pedro orientou? Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui no capítulo 3, versículo 19, ele deixou escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu e você, salvos por Cristo, já passamos por este caminho e hoje estamos desfrutando tempos de refrigério pela presença do Senhor. Prossiga, firme, fiel, vai até o fim, desfrutando desta bênção, desta maravilha, desta alegria da comunhão com Deus. Sigamos
adiante. E o tanto quanto pudermos, anunciemos a outros que eles também precisam arrependerem-se e se converterem a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fica para nós esta reflexão no dia de hoje. Querendo Deus, amanhã retornaremos.